Atendendo a pedidos, a gente vai mostrar aqui o livro Manual Básico de Cenografia Teatral, escrito por mim, Natália Lana, e com a participação de vários profissionais incríveis. Para começar, eu falo um pouco da base da cenografia e a importância de todo esse conhecimento técnico que a gente adquire com o tempo e que a gente colocou muito nesse livro, feito com base num conhecimento técnico que eu recebi de vários profissionais que eu trabalhei ao longo de mais de 20 anos trabalhando com cenografia. O livro é dividido em 14 capítulos, que a gente vai demonstrar aqui nesse vídeo. Foram feitas mais de 200 ilustrações. O capítulo 1 demonstra as estruturas básicas da caixa cênica à italiana, que é a caixa cênica mais utilizada. Foram feitos desenhos 3D para mostrar todos os detalhes dessa caixa cênica, tanto as nomenclaturas quanto o significado dessas nomenclaturas. O capítulo 2 é dedicado às ferramentas mais utilizadas na cenografia, tanto ferramentas manuais como máquinas elétricas, estacionárias. Temos também nesse capítulo todas as ferramentas de medição e também os APIs. O capítulo 3 tem como tema profissionais ligados à cenografia e glossário básico de termos teatrais, que são vocabulários que a gente usa no dia a dia no nosso fazer. O capítulo 4 é um glossário de materiais, que a gente usa muito em cenografia. Claro que em cenografia a gente pode usar qualquer material, até pipoca, sei lá. Mas é importante que a gente saiba os nomes, pelo menos dos básicos, para que a gente possa buscar na internet, nas lojas, ver a funcionalidade desses materiais, para que são usados, quais são as medidas básicas desses materiais. Isso tudo está nesse capítulo. O capítulo 5 é sobre estruturas básicas de madeira e ferro. São estruturas que a gente vê muito na construção da cenografia e que é importante que a gente saiba até para a gente desenhar formas diferentes de construir essas estruturas. O capítulo 6 é dedicado a cortinas, maquinárias de cortinas e detalhes de costura. Isso é muito importante que a gente saiba, porque as cortinas são muito utilizadas em cenografia e elas facilitam muito, assim, de você viajar com uma cenografia, com um espetáculo. E essas maquinárias têm várias possibilidades. Neste capítulo, a gente demonstra tanto as nomenclaturas quanto como é feito essa maquinária. Essa maquinária ela pode ser usada em outras maquinárias que você inventar. E no final desse capítulo, a gente coloca várias imagens sobre acabamentos superiores, bainhas, que vai facilitar muito na hora de você conversar com a costureira qual acabamento que você vai querer. No capítulo 7, a gente coloca maquinárias básicas, que são maquinárias que a gente foi fazendo em vários espetáculos. A gente tem tanto maquinária de chuva, de pétalas de rosas, elevadores, palcos giratórios, telões de rolo, carrinhos, sistemas de redução, muita coisa interessante. O capítulo 8 é sobre sistema de cores, plotagem, textura 3D e pintura de arte. Informações que são muito importantes no nosso dia a dia do fazer da cenografia. Na parte de pintura de arte, você vai encontrar um glossário com todas as terminologias mais usadas em pintura de arte e demonstrações de pinturas de arte feitas pela pintora Ana Frazão. O capítulo 9 é sobre adereços. A gente convidou 4 aderecistas para mostrar o processo de trabalhos deles e, com isso, mostrar técnicas mais utilizadas em adereços. A gente tem desde o stop motion, da bonequinha stop motion, até a taxidermia sintética, a parte de escultura em isopor, comidas cenográficas e modelagens e formas. O capítulo 10 é a relação com a produção.
orçamento, cronograma, logística de transporte e prestação de contas. Esse assunto é super importante na cenografia, porque não existe nenhum projeto de cenografia que a gente não tenha que avaliar os custos, a forma de produzir esse cenário. O capítulo 11 é sobre visita técnica, cálculos básicos, detalhamento e apresentação de projeto. Na visita técnica, tem várias medidas que a gente precisa se ater para depois não ter um problema do cenário não caber naquele espaço, o cenário não poder ser guardado, o cenário não entrar naquele espaço. E nesse capítulo, a gente vai dando essas dicas de como a gente faz e algumas nomenclaturas dessas medidas que vão facilitar na hora da visita técnica. Realmente é difícil você fazer qualquer cenografia sem calcular. Calcular o material, calcular a escada, calcular a rampa. Nesse capítulo, a gente mostra uns cálculos básicos que a gente faz muito durante o processo da cenografia. E esse livro é realmente para isso. É um livro para você consultar quando precisar. A apresentação de projeto pode ser feita de diversas formas, tanto em 3D, quanto em maquete, quanto em desenho. Isso vai depender da pessoa que for criar. Mas a gente fala um pouco sobre isso, sobre essas formas de apresentação e como a gente utiliza e vê sendo utilizados. O capítulo 12 é sobre caixas cênicas e suas particularidades. No capítulo 1, a gente viu o teatro em 3D, para saber cada nomenclatura. Já nesse capítulo, a gente passeia por vários teatros realmente construídos e demonstra as singularidades de cada projeto. O capítulo 13 é sobre metodologia de projeto e gerenciamento de construção da cenografia. É importante que a gente tenha uma metodologia de projeto para que a gente não fique esperando aquela inspiração, porque normalmente a gente tem um prazo muito curto. Já o gerenciamento de construção é muito importante, pois não adianta só a gente criar a cenografia. A gente tem que pensar como essa cenografia vai ser executada, construída, quais são os profissionais que a gente vai precisar, para que a gente tenha um produto final, que é a cenografia lá sendo utilizada em cena. O capítulo 14 é sobre comentários de projetos executados. A gente escolheu 2 cenários totalmente diferentes para o espetáculo A Cor Púrpura e para o espetáculo Diário do Farol, para demonstrar todas essas informações que a gente falou anteriormente em projetos realmente realizados. E como não poderia faltar, temos os agradecimentos a tantas pessoas que colaboraram para a realização desse sonho. E você que assiste nosso canal, que acompanha, que compartilha, que comenta, também faz parte desse agradecimento. Eu agradeço de coração.